Quando você recebe essas informações, né? Por exemplo, no esporte, no clube onde você trabalha, eu sei que nem sempre é você que coleta as informações. Às vezes os dados chegam para você porque lá no caso você é o fisiologista ou cientista do esporte, né? Pela sua experiência, eu imagino que você já tem um olhar mais direcionado, mais direto para algumas informações que o acelerômetro te fornece, né? É diferente para as modalidades, esse olhar seu, né? E quais são os cuidados que você tem para esse olhar não ficar viciado e alguma informação passar por despercebido? Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Quais são os filtros principais que eu uso ao analisar a informação do acelerômetro? Primeiro é o meu indicador de volume da carga de treinamento, né? Qual que vai ser ali o dado do acelerômetro que vai me indicar aumento ou redução de volume da carga? Distância total percorrida. Isso vai para o esporte coletivo como vai para o esporte individual, por exemplo, natação ou corrida de rua. Tá? Distância total percorrida tem um indicador de volume. O teu indicador de intensidade ele pode ser vários, ok? E aí a gente vai ter que ter um pouco de critério para saber que eles representam ele tem representações fisiológicas diferentes. Por quê? Porque eu posso me apegar como medida de intensidade às mudanças de distância percorrida em cada zona de velocidade, ok? Então eu tenho 5 zonas, geralmente no acelerômetro. Geralmente a zona 4 ali, que vai, por exemplo, no futsal e no basquete, a gente considera ali de 15 km por hora a 18 km por hora, a zona 5 acima de 18 km por hora. Então, essa zona 5, essa zona 4 de 15 a 18 a gente chama de distância percorrida em alta intensidade. É geralmente a distância correspondente ao consumo máximo de oxigênio. Quando o atleta percorre elevadas distâncias nessa zona durante a sessão de treino, nós podemos considerar que a intensidade do treinamento foi elevada. Uma outra medida que também pode dar um padrão de referência relacionado à intensidade da carga de treino é a contagem do número de sprints. Então lá no programa, você vai falar para o programa lá, acima dessa velocidade, conte como um sprint. E aí ele vai contar se aquela sessão ele deu 70 sprints, 80 sprints, isso é diferente por modalidade, tá? Isso também pode ser considerado em outras situações que não o esporte coletivo, ok? Então, você tem aí duas formas de olhar a intensidade para a carga de treino. Você pode olhar para a distância percorrida em alta intensidade, ok? Que tem uma confusão um pouco com o volume, também pode ser interpretado como volume, se você for pensar, ou você pode olhar ali o número de sprints. Só que esse sprint ele pode variar a distância dele ali dentro do sprint. Então, eu gosto de pegar o gráfico de distância em alta intensidade e olhar a linha do número de sprints. Então, às vezes, eu aumentei muito o número de sprints na sessão, mas a minha distância e alta intensidade reduziu. Isso quer dizer que a minha atividade foi uma atividade de maior, foi com sprints mais curtos do que uma determinada atividade na sessão anterior. Mas um outro parâmetro muito importante, que acaba sendo um pouco esquecido, é como a gente tem dados de aceleração e desaceleração, e nós sabemos que a desaceleração tem um impacto mecânico na nossa musculatura muito elevado, aumentando o dano muscular, impactando na recuperação na sessão seguinte. É importante que você faça a razão entre as acelerações máximas pelas desacelerações máximas. E aí você consegue analisar nesse dado de acelerômetro, por exemplo, o que nós chamamos de razão excêntrico-concêntrico da sessão. Às vezes, quando esse número aumenta excessivamente na sessão, eu já tenho uma expectativa de que na sessão seguinte o atleta vai ter um dano muscular exacerbado. E aí, olha como é que a gente começa a casar as informações do monitoramento. Se na sessão seguinte ele chega com uma percepção de dor alterada, eu consigo interpretar que isso foi devido a esse aumento da razão excêntrico-concêntrico. Eu preciso modular a carga, porque esse atleta pode estar um pouco inflamado e isso afetou aí a resposta dele de membro inferior. Então eu tenho um olhar grande para volume, um olhar grande para o meu parâmetro de intensidade, entendendo que eu posso ter diferentes análises de padrão de intensidade, aí, dependendo da variável que eu usar, tá? E tem um parâmetro importante de demanda mecânica. Existem outros dados aí nos acelerômetros comerciais que a gente pode utilizar,
que são relacionados à frequência cardíaca, mas aí vai um pouquinho fora do que a gente está discutindo hoje de carga externa. Bom, em relação às diferenças entre modalidades, então vamos lá. Quando eu olho para o relatório de carga externa, quando eu olho para os relatórios, o que eu tenho de grande diferença ali entre modalidades? Eu preciso entender primeiro que os valores médios do grupo, tá, são diferentes de acordo com a modalidade. Então, um treino técnico-tático de basquetebol, geralmente em meia quadra, vai ter uma distância total percorrida muito menor do que um treino técnico-tático de futsal, também em meia quadra, né? Porque o espaço disponível vai ser menor, a característica do esporte é diferente. Então, os valores de referência para mim, além de eu olhar, comparar o grupo com ele mesmo, né? O que é alto, o que é baixo, o que é grande, ele tem uma diferença entre modalidades, tá ok? Então é importante que você saiba isso. Eu não consigo comparar volumes do futebol com volumes do futsal. Distância e alta intensidade percorrida no futebol com distância em alta intensidade percorrida com futsal. Existem diferenças devido às características do espaço disponível. Então, quando se fala de dados de carga externa, eles são específicos da modalidade. Assim como na natação, se eu comparar a distância total percorrida de um fundista, ela é completamente diferente de um velocista. Então, elas não são comparáveis e elas têm impactos fisiológicos completamente diferentes. 50 km semanais para um fundista representa ali, tem um impacto de desgaste fisiológico, que para o fundista pode ser 50% de impacto de desgaste, mas para um velocista pode ser o máximo de volume que ele consegue fazer na vida dele, né? Então, é importante que eu acompanhe esses números, entendendo as diferenças entre modalidades, que é devido a essas características do espaço disponível, da característica da carga de treinamento em si.